Somos um puxadinho da evolução ou não? Hoje eu queria falar sobre um vídeo aí que me enviaram, mas antes de começar a analisar esse vídeo, eu queria agradecer as poucas pessoas que doaram para que eu comprasse uma câmera. Como eu disse, há algumas semanas atrás eu estava usando a câmera do laptop, que é um laptop vagabundo, e eu não preciso de uma câmera melhor. Então, para aqueles que quisessem doar para o canal para que eu pudesse comprar uma câmera, seria muito bem-vindo. Dos 20.000 inscritos, por volta de 8, no máximo 10 doaram alguma coisa, mas essas pessoas foram muito generosas e compensaram pela falta de número. Não chegou a pagar pela câmera, mas foi um valor razoável, então eu resolvi comprar aí uma Anker. Ela vai até 2K, mas esse computador é muito ruim, então eu vou usar 1080 por enquanto, até eu conseguir consertar o meu outro. Mas de qualquer forma, obrigado a todos que doaram e podem ter certeza que eu rezei pelos senhores, ofereci a comunhão pela alma dos senhores. Espero que Deus os dê em dobro. Para aqueles que não doaram nada, caso queiram ainda doar, obviamente fiquem à vontade. Caso o valor passe, né? Óbvio que eu vou utilizar esse dinheiro para melhorar aí as coisas. Por exemplo, eu poderia comprar um microfone melhor do que isso aqui, né? Um Yeti, sei lá. Então, enfim, fiquem à vontade para doar. O Pix está aí embaixo. Ou quiser doar diretamente para o YouTube, eu não pago muita taxa em cima do YouTube, porque a Inglaterra e os Estados Unidos têm uma certa um acordo. Então você não vai estar dando muito dinheiro pro YouTube não, tá? Se essa é a sua preocupação. Mas enfim, me mandaram esse vídeo aí, me disseram que o sujeito é católico, que ele escreveu um livro com o Pirula. Eu vou ficar bebendo uma cerveja hoje, porque eu estou afim, tá? Eu trabalhei demais hoje e me deu o direito de tomar uma cerveja. Então, o tal do Reinaldo aparentemente é católico, escreveu um livro sobre evolução junto com o Pirula e me mandaram esse vídeo para que eu possa avaliá-lo, tá? Eu comecei a assistir o vídeo e parei pela razão que os senhores vão ver aqui agora. Mas enfim, vamos lá. Ellen Sila Lomenomentielo, voa uma estrela brilha sobre a hora do nosso encontro. Pessoal, sejam bem-vindos. Pois é, foi por isso aí. Eu sinceramente achei que o cara estivesse tendo, sei lá, algum tipo de acesso convulsivo ou ah, não sei, eu fiquei um pouco confuso. Aí eu tive que perguntar para a pessoa que me enviou o vídeo do que se tratava isso daí, e parece que ele está falando uma linguagem élfica, inventada pelo Tolkien, O Senhor dos Anéis. Então, eu não costumo, eu tento não ridicularizar as pessoas que eu reajo, mas, enfim, eu não vou falar nada, né? Não preciso falar nada, tá? Enfim. Cada um sabe o que faz com a sua vida. Mas enfim, vamos lá. Quem sabe ele pode explicar para nós em élfico como que nós somos um puxadinho da evolução, né? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu quis fazer um na sequência do outro, assim, um dia após o outro, Aumentar a para aproveitar o velocidade desse trem relançamento do aqui. Science Vlogs Brasil, o SVBR. Confiram o meu vídeo de ontem, para quem ainda não viu, tem muita coisa legal rolando por aí. Procurem pela hashtag SVBR oficial para saber o que o pessoal tem feito, da nossa galera tem feito nesse dia. E este é um vídeo curtinho, rapidinho, voltando um pouquinho com a nossa série O Basicão da Evolução, que é basicamente um insight, assim, um insight que não é meu, obviamente, que já estava na minha cabeça faz tempo de outras leituras sobre o tema da teoria da evolução, mas que eu acho legal ressaltar, porque eu acho ele pouco falado, ele é pouco visto, ele é pouco pensado. A gente fala muito de seleção natural, a gente fala de outros mecanismos, a gente explicou bastante isso no nosso livro O Darwin Sem Frescura, Eu e Pirula, mas é uma coisa que a gente, mesmo no livro, acabou não tocando, eu acho muito legal. O fato de Só interromper aqui rapidamente, eu já falei isso 1 milhão de vezes nos meus vídeos. Seleção natural não é mecanismo. Seleção natural é a consequência, né? É o aumento da frequência alélica por causa de alguma outra coisa. Então é uma consequência daquela outra coisa, né? Geralmente a existência de alguma característica que está gerando esse aumento no sucesso reprodutivo. Então a evolução ela tem que explicar a origem daquela característica e como que ela levou ao aumento do sucesso reprodutivo, né? E não, ela tem que explicar a origem daquela característica e o fato de que o organismo que a tem
é, portanto, mais adaptado e deixa descendentes férteis em maior número, isso aí é meio que trivial, né? Não basta você explicar, tentar modelar esse aumento na frequência, você tem que me explicar como que a característica apareceu, tá? Então eu não acho que é certo chamar uma consequência, né, um efeito de mecanismo, né? Mas enfim, é um termo utilizado aí com frequência. De que nós somos, todos nós, puxadinhos. Nós e todas as formas de vida, por aí, parando pra pensar, somos puxadinhos, somos gambiarras. Somos coisas feitas de maneira determinada, de maneira muito, às vezes, truncada, esquisita e contra-intuitiva, ou pouco lógica, aparentemente, pelo passado. A maneira como o passado evolutivo determina o presente e constrange, comprime, canaliza o futuro. E o exemplo que eu tenho para explicar isso é a inexistência de dragões, pelo menos os dragões como a gente costuma vê-los na ficção, no mundo real. Pera lá. Ok, nossa, aí já pulou de uma coisa para outra. Enfim, tá, a ideia que ele tentou passar aí é exatamente a ideia, de certa forma, do tal do bad design, né? Se a evolução é verdadeira e ela procede ao acaso, né, ainda que vão argumentar que a seleção natural não é ao acaso, mas as mutações que geram a variabilidade nova são ao acaso, elas não ocorrem para o bem do organismo, então presume-se que ao longo do tempo haverá um acúmulo de erros, ou, por exemplo, quando uma população está divergindo da outra, você vai ter genes que vão deixar de ser úteis e vão perder a funcionalidade e com o tempo, por deriva, e vão ficar ali aquele lixo acumulado, né? Inclusive, era essa premissa que fez alguns pesquisadores nomear a parte não codificante do DNA de junk DNA, né? Então, essa é uma pressuposição, né? O processo evolutivo ele é como se fosse uma busca cega, então é óbvio que se não há uma inteligência guiando nada, então se espera que hajam várias coisas aí subóptimas, como eu disse, produtos do passado que hoje não são mais úteis, etc., né? Então, esses argumentos aí, geralmente, eles vão para procurar algo que eles considerariam um design ruim, né? Vão dizer, tá, o chifre lá o dente esqueço o nome do porco, não, o babirossa, sei lá, atravessa o crânio e às vezes mata o bicho. Aí vão dar esses exemplos do nervo lá, da laringe da girafa e falar que, se fosse óptimo, tu faria isso. Agora, usar esse argumento e pular para dragão, cara, isso aí, eu nem sei aonde que ele vai chegar nisso daí. Eu acho que eu sei o que ele vai falar. Ele tá se baseando em Gould, Stephen Jay Gould, ele vai provavelmente dizer que fazer um dragão é fisicamente impossível, então a física, né, ela limita o que o processo evolucionário pode fazer, né? Mas vamos ver. E como eu disse, eu não assisti o vídeo. Os dragões muitas vezes são retratados na ficção, desde a Idade Média, desde a Antiguidade, em gravuras, desenhos, enfim, como vertebrados de 6 membros. Né? Vertebrados terrestres, ou no caso, alados, enfim, mas que respiram ar, com 6 membros. E se a gente olhar à nossa volta, a gente vai perceber que não existem vertebrados de seis membros. Né? Pô, em vez de falar de soltar fogo, não sei o que, justo isso você vai pegar. Mas eu acho que vocês vão entender um pouquinho a lógica da coisa, porque tem a ver com padrões corporais, planos corporais, ou como dizem lá na Alemanha, Bauplan, né? Essa coisa da estrutura básica dos corpos, dos vertebrados e de outros animais também. A gente pode pensar em insetos, em aracnídeos, né? Tem uma gama aí de diversidade biológica. No nosso caso, os vertebrados são sempre 4 patas ou 4 membros, né? Os vertebrados terrestres. Assim como insetos, em geral, tem seis patas, ou aracnídeos tem 8 patas e por aí vai. E aí é que eu entro na questão do puxadinho, né? Se a gente parar pra pensar por que vertebrados chegaram nesse plano corporal, nesse famoso Bauplan, tem a ver com as nadadeiras originalmente de peixes, né? Ou de bichos que a gente chamaria de peixes, pelo menos, que fizeram a transição para o meio terrestre e que, a partir dessas nadadeiras, desse grupo de nadadeiras, dois pares, é que se desenvolveram os membros dos vertebrados, né? Provavelmente, então, muito claramente, é muito difícil que seja algo diferente disso, de um único ancestral comum que criou esse sistema, né, de movimentação na Terra, originalmente na água, depois na Terra, tem toda uma coisa complexa. Ok, eu vou deixar passar o fato que ele falou que um ancestral criou alguma coisa, né? Mas vejam aí o pensamento circular, né? Ele já está partindo do pressuposto de que os vertebrados terrestres têm sua origem lá no mar, tá?
E vejam que essa ideia de humanos e vertebrados se originando a partir de criaturas no mar ou diretamente do mar, ela é antiga. Se você olhar lá nos pré-socráticos, não me lembro se é Anaxagoras, eu não sei como pronunciar o nome dele, Anaxágora ou o outro Anaximênides, um dos dois já havia escrito que a vida começava na água. Você já tem, por exemplo, o pessoal lá ah, que defende as ideias de Epicuro já lá no século XVIII, por exemplo, o avô do Darwin, né, maçom, inclusive, escrevendo poemas, né, no Zoomia, em que a vida nasceria e começaria a partir da água, né? E é por isso que Darwin vai falar lá que talvez tenha começado a vida numa uma poça quentinha no começo lá da Terra, né? Então essas ideias aí de que tudo começa na água, ou que ao menos a nossa linhagem ela parte da água, isso é antigo, né? Mas enfim, eu estou divagando aqui. O ponto é que ele já está partindo da pressuposição que essa transição ela é verdadeira, né? Que dá pra gente explorar em outros vídeos, mas de qualquer maneira, esse apoio em quatro patas. E aí que a gente cai um pouco nessa ideia que eu levantei inicialmente de como o passado determina o futuro na evolução, de como existem canalizações de desenvolvimento que levam a um certo tipo de plano corporal ficar estabelecido. Pelo que a gente sabe, com essa transição para o meio terrestre acontecendo uma única vez, você criou, digamos, um kit que é basicamente genético, de genética do desenvolvimento, quer dizer, como as instruções do DNA constroem corpos ao longo do desenvolvimento embrionário, né, lá no ovo até chegar no indivíduo adulto, que foi fixam nessa linhagem que passou a fazer as coisas, geneticamente falando, desse jeito. E aí, conforme uma série de linhagens vão se diversificando em terra firme a partir desse ancestral comum, o custo que isso tem, porque na verdade a gente tem que pensar do ponto de vista de quase de planejamento, assim, né? Aquilo tem a ver com uma estrutura do genoma. Quase de planejamento. Estranho, né? Então, você tem que pensar no processo de evolução quase como um planejamento, né? Se você já tem aí, né, um carro de 4 rodas e você quer, sei lá, fazer esse carro se tornar um carro que consegue, sei lá, submergir dentro d'água, se livrar dessas 4 rodas, ou no caso seria o contrário, né? Um navio passar, enfim, vocês entendem, né? Então você tem que já pensar, ter essa antievidência de ver, poxa, seria muito custoso do ponto de vista energético perder essas pernas ou aumentar o número de pernas. Agora, não há, obviamente, de acordo com o próprio Reinaldo, imagino eu, se ele escreveu um livro com Pirula, nenhum planejamento no processo evolutivo, né? Então é engraçado que eles sempre acabam caindo nesse vício de linguagem. Por quê? Porque intuitivamente qualquer pessoa sabe que para você gerar algo, né, com ordem, tendendo a um fim, algo com um propósito, né? E uma espécie não é diferente aí nesse aspecto de um artefato, né? Ela tem uma função, ela age de uma certa forma, ela tem fins. Um carnívoro, ele tem na sua disposição um movimento para capturar presas, etc., né? Então isso aí já traz intuitivamente à pessoa essa noção de conhecer o fim, né, de um projetista. Mas enfim, por isso que ele usa essa linguagem aí, né? Mas enfim, vamos lá. Que se manifesta, então, em desenvolvimento embrionário, e você mexer nessa coisa básica cria um custo de quanto você pode bagunçar e ao mesmo tempo ter um organismo viável. Essa é uma questão bem de custo-benefício mesmo, tá? Você dá uma machadada, digamos, num carro e ainda esperar que ele continue andando. É um pouco isso, tá? Você consegue mexer nos detalhes, mas nesse plano básico, o risco, o custo para o desenvolvimento do organismo acaba sendo mais alto, tá? Então o que a gente vê, na verdade, é que depois disso a gente teve muitas variações desse tema. A gente tem vertebrados que se tornaram alados de pelo menos duas maneiras diferentes, né? No caso dos morcegos, de um jeito, no caso das aves, de outro. A gente tem vertebrados terrestres, ou tetrápodes, como também se diz, que voltaram, né, para o meio aquático, como as baleias, ou como outras espécies também. Só que esse plano básico... Ok, agora veja, o que ele está tentando fazer aqui, né? Então, ele está dizendo que... Eu tenho certeza que ele leu Stephen Jay Gould, é por isso que ele está falando sobre isso, né? Aquela velha discussão, se a evolução, se você voltasse ao passado e iniciasse a fita da evolução de novo, você
chegaria nos exatos mesmos organismos que você vê hoje. Então tem um certo determinismo no processo evolutivo, não um determinismo teológico, mas simplesmente algum tipo de determinismo químico, físico, que, né, meio que canaliza as coisas para um certo específico fim, né? Ou o processo evolutivo é completamente contingente. Se você rebobinasse a fita, você ia chegar a coisas completamente diferentes se você iniciasse, né? Tudo de novo. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que o fato de que todos os vertebrados têm 4 membros é porque nós temos aí uma genes de desenvolvimento, os homeobox, que controlam todo esse padrão. Primeiro, porque a gente herdou isso do ancestral lá, peixe, e alterar isso, né, por mutação, etc., seria muito custoso, seja lá o que isso signifique, né. Agora, veja que ele vai falar que, bom, né, os membros, as aves evoluíram, as baleias evoluíram a partir desse ancestral e né, tudo do ponto de vista de função se alterou em relação aos membros. Mas, por alguma razão, isso é cabível de acontecer no processo evolutivo, né? Mas o aumento do número de membros, ou a diminuição, isso aí já não pode, porque é muito custoso. Agora, eu te pergunto o seguinte aí, meu amigo ouvinte. O Reinaldo, ou qualquer pessoa, calculou qual é o custo de se aumentar o número de pernas? Alguém calculou o custo de se construir uma asa a partir de um membro que nada tem a ver com uma asa? Por que a produção de uma asa, um animal alado, um animal como um falcão peregrino que voa a 350 km por hora, que tem uma acuidade visual muito maior do que a nossa, que mergulha para capturar uma presa, a evolução desse animal, a partir de um animal terrestre, a evolução consegue romper essa barreira, mas produzir mais membros ela não consegue. Por quê? Porque os genes envolvidos com os membros são mais primordiais, eles são ali. Qual que é a lógica disso? Qual a lógica disso? Não há lógica, né? O que quer dizer custo nesse caso, né? O sujeito ele inventa uma história na sua cabeça que parece fazer sentido e fica por isso. Ninguém calcula nada, ninguém define os termos da conversa. E não é só porque o Reinaldo está fazendo um vídeo para o YouTube aí, não. O Jay Gould também não fez esses cálculos. Como você estipula isso daí? Isso, na verdade, é um pensamento circular. Eles vão dizer que é custoso porque não aconteceu, de acordo com a mentalidade evolucionista. Uma vez que nós sabemos, a priori, que todos os vertebrados evoluíram a partir lá do vertebrado aquático, e apesar de milhões de anos de evolução, todos eles continuam com 4 membros, os membros modificaram, mas o número de membros continua o mesmo. Logo, então, eu infiro que gerar mais membros, ou menos, é muito custoso. Porque senão a evolução teria feito isso ao longo do tempo. Então veja a circularidade do pensamento. Eles não percebem, mas é exatamente uma circularidade. Veja, mesmo na lógica evolucionista, pode ser que não tenha nada a ver com o custoso. Pode ser simplesmente porque, como o processo evolutivo ele é o acaso, pode ser que não tenha ocorrido uma mutação que tenha levado ao aumento de membros lá, de expressão diferenciada dos genes homeobox, que por qualquer razão não tenha sido adaptativa. Pode até ter ocorrido, mas o animal que teve aquela mutação morreu por outras razões, etc. Pode ser por uma questão puramente contingente. Então veja que mesmo na lógica evolucionista, essa proposição dele não faz sentido. Mas voltando ao pensamento circular, ele poderia dizer, não, mas espera lá, né, você dá tempo ao tempo, mutações ao acaso, se isso, né, em 200 milhões de anos, ou no caso dos peixes, aí, 400 milhões de anos de tentativas, nunca deu certo mais de 4 membros, então isso prova que há uma certa limitação aí, algo essencial a respeito desses 4, ou muito difícil de modificar esses genes essenciais, etc. Então veja a circularidade, né? Mas enfim, eu já falei demais, vamos ver acabar esse vídeo. Continua
sendo aplicado, tanto que se a gente olhar para o esqueleto de uma baleia, a gente vai ver basicamente os mesmos ossos de um tetrápode, de um quadrúpede terrestre, ou quando a gente olha para o esqueleto das aves também, são modificações nesse design básico que também envolve sempre os 4 membros. E para você ter então um dragão, um bicho vertebrado, terrestre, barra alado, com 6 membros, você teria que mexer de tal maneira nessa estrutura genômica e de desenvolvimento embrionário básica que você ia, na verdade, zoar tudo e você ter um bicho não viável. Tá? Então, a seleção natural acaba canalizando esse desenvolvimento embrionário dentro desse canalzinho que já funciona. Então, voltando para minha metáfora, é realmente a lógica do puxadinho. É a lógica de você colocar por cima de um padrão X, né, como construir um andar por cima de uma casa que já existe, de um jeito que não vai bagunçar demais as coisas. Mas, de novo, vou repetir. Como que o padrão ter 4 membros é mais resistente à mudança do que o padrão ser terrestre e virar alado, cara? Ou voltar à água, né? E se tornar uma baleia. Qual a lógica disso, cara? Eu acho, pensando puramente logicamente, usando a imaginação, como essa galera adora, eu acho que é muito mais fácil você imaginar um organismo duplicando o número de braços do que um organismo criando asa e voando, e sair voando, e alterar toda a sua fisiologia, toda a sua estrutura óssea, né, respiratória, comportamental, cerebral, para voar. Pô, multiplicar o número de braços, cara, você duplica aí o gene homeobox, você faz isso no laboratório, você consegue gerar organismos com mais de um segmento aí, duplicado em drosófila, a mosquinha, por exemplo, duplicar o tórax, fazer o bicho ficar com 4 patas, um par de patas a mais. Agora, tenta fazer a drosófila virar um animal terrestre no laboratório. Você não consegue, cara. Não estou dizendo aqui que essa drosófila com o segmento a mais, ela é um bom exemplar de drosófila. Não, elas morrem, estão mutadas, né? Mas eu estou aqui tentando pensar de forma evolutiva mesmo. Então veja que a argumentação ela não faz sentido, cara. Ela só faz sentido se você tem esse pensamento circular viciado, né? Que, bom, não aconteceu logo, e o voo aconteceu mais de uma vez em vertebrados. Retornar à água aconteceu mais de uma vez, ou menos parcialmente e totalmente, né? Com lontras, animais semiaquáticos, que é as baleias. Então, é mais fácil fazer isso daí do que multiplicar o número de membros. Então veja, cara, veja que coisa, né? Muito interessante isso. E eu digo que a petição de princípio é o problema mais sério do darwinismo. Um pouco instável, talvez um pouco subótimo, né? Não ideal. Se um engenheiro fosse desenhar uma ave do zero, ou mesmo desenhar um dragão, talvez ele botasse mais um par de membros. Mas isso não dá para fazer justamente por essa canalização do passado para o futuro. E isso vale para um monte de coisas, tá? Se a gente olha para nossa coluna vertebral, seres humanos têm tantos problemas de coluna, de ombro, de pescoço, justamente porque a gente é um puxadinho em relação a ancestrais que eram quadrúpedes, que andavam em 4 patas. Então não é uma solução ótima. Esse S todo estranho que a nossa coluna descreve, não é uma solução ótima para você ser bípede, para você andar em 2 pernas. Pera lá, aí ele voltou. Agora ele chegou no que eu havia falado lá no início, né? Questão do bad design. Esse cara tá dizendo, eu tenho certeza que ele nunca estudou, ele nunca conversou com um médico, eu tenho certeza que ele não buscou saber o porquê que o formato da coluna é do jeito que é, e eu tenho certeza absoluta que se você fizer um estudo morfológico, fisiológico, do porquê a coluna humana tem o formato que tem, você vai encontrar alguma funcionalidade. Mas o Reinaldo, que não é provavelmente nem médico, nem morfologista, definiu que esse formato, com várias curvas, não tem função. Ele é por causa de puxadinho. Eu tenho certeza que o Reinaldo não seria capaz de produzir um organismo que fosse bipedal e mais eficiente do que o ser humano. Essa galera fala que o negócio é mal projetado, mas assim, veja um robô tentando correr, né? Projetado por um homem que tem inteligência, inclusive. Veja que coisa bizarra. O ser humano é um dos animais que tem a melhor, como é que fala? Endurance running. A gente consegue caminhar e, né, trotar, basicamente,
por longos períodos de tempo, mais do que qualquer outro animal, né? Então veja aquelas maratonas lá, os caras ficam andando lá por horas e horas, né? E é por isso que o pessoal lá na África, eles conseguem caçar animais muito mais velozes, muito mais fortes do que eles, porque eles cansam os bichos, ficam acompanhando as tribos, né? Caminhando, né, num passo bem rápido, e o animal não consegue manter esse ritmo sem galopar, e ele acaba cansando, eles vão lá e matam o bicho, né? Então, assim, mesmo de acordo com a própria lógica evolucionista, se o humano fosse completamente subótimo, como esse cara quer dizer, então como é que eles iam sobreviver em uma savana e ganhar na competição contra os quadrúpedes dos quais eles evoluíram, né? De- Porque se você for tão vagabundo assim, você vai morrer na savana, cheia de predadores. Você está competindo contra os seus ancestrais ou outro clado que continuou ali com caractere ancestral de quatro patas. Então você tem que não só vencer os predadores, mas você tem que ganhar no sucesso reprodutivo dos bichos quadrúpedes. Então, se o homem fosse tão vagabundo assim na sua postura e maneira de andar, ele teria morrido, sucumbido, de acordo com a própria lógica do processo evolutivo. Então, veja que o negócio, cara, o sujeito vai só falando coisa, meu, sabe? E é isso aí. Mas vamos lá. Era o que dava para fazer com um padrão quadrúpede. O fato da gente engasgar, por exemplo, também é uma coisa muito típica dessa coisa de puxadinha, porque a gente está basicamente compartilhando o lugar para onde passa a comida com o lugar para onde Que passa o ar. também tem função. E às vezes o cara que tá engasgando é retardado também, vai saber. Às vezes não sabe mastigar direito. Já pensou nessa possibilidade? É o que eu falo, essa galera não estudou e não produz, ele seria incapaz de me dizer se qual é o problema. Ele vai focar nas eventuais engasgos, né? E não vai tentar descobrir qual é a vantagem de ter essas duas estruturas separadas, né? É, vários e vários exemplos de bad design que o Darwin deu, que o outro pessoal deu, se mostraram mentiras, né? E mesma coisa com o órgão vestigial, essa palhaçada, né? O Cox falava que não tinha função nenhuma, que era perresto de cauda. Hoje nós sabemos que é totalmente importante para manter a postura do jeito que tem. Se você tirar seu Cox, você está ferrado, por exemplo. O apêndice falava que no apêndice era bad design, ou era órgão vestigial e não sei o quê. E hoje sabemos que produz célula do sistema imune e outras funções aí, né? Então, assim, isso chama apelo à ignorância, né? Eu não sei o porquê que essa estrutura é do jeito que é, logo ela é má projetada, cara. Isso afasta, isso trava a ciência, né? Mesma coisa com o junk DNA lá que eu mencionei no começo, né? Falaram que então aquilo que não codifica para proteína deve ser lixo acumulado. Aí pararam de olhar para aquela parte do genoma porque esperava-se que fosse simplesmente lixo e ignoraram, não se pesquisou, né? O apelo à ignorância, não tem função, não produz proteína. Aí quando resolveram olhar alguns anos atrás, foram descobrir que essa parte do genoma ela é totalmente funcional e ela produz a microRNA que ajuda controla a expressão genética, por exemplo, né? Então, hoje se fala de basicamente 80 a 100% desse junk DNA é funcional, entendeu? Então, isso aí é pela ignorância e atrapalha a ciência. Ar, né? O ideal seria separar e deixar tudo tampadinho, bonitinho para não ter esse problema, mas é uma coisa que já vem lá dos peixes também, tá? Então, Vamos isso se culpar os repete o peixes, tempo todo e mostra como a culpa o gente é peixe porque não sua só avó engasgou no jantar, cara. Tá ligado? Ou culpa o peixe porque você gordo. Não, esse cara, qualquer pessoa, um obeso que comeu um pedaço lá gigantesco de comida, não mastigou direito, que tava na pressa. Aí engasgou. Ah, não, a culpa não é do gordo, não. A culpa é do peixe lá em 450 milhões de anos atrás, que constringiu aí o processo evolutivo. E hoje a nossa laringe é defeituosa. Olha essa loucura, né, velho? Mas enfim, tá de boa. organismos adaptados para um ambiente atual, mas o resultado de uma história imensa, complexa, diversificada e que tem peso na gente, com um impacto tremendo do passado, no presente e no futuro. É isso, eu acho muito bacana pensar nisso, acho interessante e bonito de certa maneira. Então, Bonito. pessoal, não se Engasgar lá porque o peixe te avacalhou no processo evolutivo é bonito, né? Você vê que essa galera, cara, eu não consigo compreender isso, né? De novo, os caras não fazem nada de novo, né? Porque o Darwin, porque ele sabia que o livro dele ia irritar os religiosos, né?
e ele estava tirando a beleza da natureza, da criação de Deus, ele fala no final lá da Origem das Espécies que existe uma, né, there's a, eu não me lembro as palavras que ele usa, né, mas it's a grand view of life, né, uma grande visão da vida, que as coisas evoluíram a partir de um... Então, assim, um processo feio que vai ao acaso, errando, try and error, e o cara vai tentar te convencer que essa visão é bonita, né? Então, não mudou nada de Darwin. Essa galera continua fazendo a mesma coisa, né? Mas, enfim, eu vou comer agora. Espero que os senhores tenham gostado. Obrigado mais uma vez aos que doaram. Já consigo ver aqui no próprio OBS que essa câmera é muito melhor. Então, tenham um excelente final de semana, ou melhor, uma excelente semana e os vejo até no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.